Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Quando crianças e adolescentes devem usar o celular e acessar as redes sociais, esses questionamentos que fazem parte da rotina de pais de todo mundo estão em uma pesquisa feita pelo Datafolha para o Instituto Alana, uma organização que há 30 anos atua na proteção dos direitos de menores de idade. Segundo o levantamento, 58% dos brasileiros com filhos de até 17 anos afirmaram que crianças com menos de 14 anos não deveriam ter celular ou tablet próprio. A preocupação é ainda maior com as redes sociais. 76% afirmaram que esse grupo não deve acessar as redes. Existe uma idade certa para o filho receber um telefone como presente e acessar as redes sociais? Qual o papel dos pais? E como eles podem monitorar o conteúdo acessado pelos filhos? O podcast JR 15 Minutos de hoje discute esse tema com Rodrigo Negem, doutor em Psicologia Social e especialista em Educação Digital do Instituto Alana. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa edição é o repórter da Record, Rogério Guimarães. Rogério, eu acredito que você, assim como eu, que temos filhos nessa faixa etária, vivemos essa situação na prática, né? Como você e sua família abordam esse tema? Oi, Fara. Olá, doutor Rodrigo. Eu sou pai de 3 meninos. Um tem 15, o segundo 9 e o bebê 2 anos. O mais velho começou a ter acesso a celular ainda muito novinho, com menos de 2 anos. Aprendeu rápido a segurar o aparelho para assistir os vídeos dele, a começar a tentar algum jogo. O segundo, hoje com 9, começou mais tarde e hoje usa principalmente para jogos. Ainda não mexe com rede social e espero que comece um pouquinho mais tarde. O bebê de 2 anos não tem acesso algum a celular. Muito raramente a gente segura o celular para ele ver algum clipe musical, mas nem isso. Ele prefere assistir filmes na TV. Ele é um pouco diferente, esse bebê, e espero que ele comece a mexer com o celular mais tarde. Doutor, é um tema complexo e cada família se adapta em torno de sua realidade. Independente do caso, é fundamental, eu acredito, o diálogo entre pais e filhos sobre esse assunto. Agora, doutor, a pesquisa revela uma preocupação grande. 58% dos pais acham que os filhos menores de 14 anos não deveriam ter celular ou tablet próprio. Mas na prática, a realidade é outra. Hoje, quase toda criança tem um aparelho desses. Olha, a gente vê pelas pesquisas que mais de 40% de crianças menores de 12 anos têm acesso direto a um aparelho celular, o que é muito preocupante, porque mesmo as que não têm um aparelho próprio, a gente sabe que elas usam o aparelho dos pais, dos avós, dos tios ou mesmo dos colegas, ou dos irmãos mais velhos. E o grande desafio é pensar qual é o conteúdo que elas têm acessado. A maior parte dos aplicativos não são feitos para crianças. Mesmo os aparelhos celulares, eles não são desenhados na sua concepção, pensando na proteção, na saúde, nos cuidados necessários para que uma criança possa usar. Então, a realidade tem se mostrado um grande desafio. Muitas famílias permitem o acesso antes de saber a quantidade de perigos e de violências e de conteúdos inapropriados que os seus filhos podem vir a ter acesso. Então, fica aí o alerta, né? Não é apropriado que a criança tenha acesso sozinha a um celular, porque no celular pode ter uma coisinha muito fofa, tranquila, um joguinho descontraído, mas ao mesmo tempo tem muito conteúdo que a criança não está preparada para receber e para consumir. Agora, doutor, eu queria saber do senhor o seguinte: que tipo de prejuízo o acesso precoce a essas tecnologias traz para o desenvolvimento das crianças? O prejuízo são vários, exemplo de tirar o tempo da criança para ela poder brincar livremente, para a criança poder experimentar o tédio, para ela poder criar brincadeiras com outras crianças. Isso pode trazer prejuízo no desenvolvimento da fala de uma criança que assiste muitas horas de tela, com 2, 3 anos de idade. Ela pode ter prejuízo no desenvolvimento da fala, também dificuldade na interação social e o aprendizado de estar junto com outras pessoas, o aprendizado do abraço, do contato físico, o contato das emoções de si, mas das emoções dos outros, e até inclusive prejuízos também na coordenação motora, e muito preocupante quando crianças pequenas usam
celular à noite, ou mesmo na cama, ou pouco tempo antes de dormir. Há também evidências de prejuízo na qualidade do sono, o que também vai prejudicar os seus hormônios e pode prejudicar todo o seu desenvolvimento também. Agora, detalhando um pouco mais a pesquisa, 58% dos pais acreditam que os filhos com menos de 14 anos não deveriam acessar aplicativos de mensagens como o WhatsApp e 61% responderam que não deveriam jogar videogame. Dr. Rodrigo, os jogos e essa conexão instantânea são dois gatilhos para a ansiedade? Olha, com certeza. É importante só separar, né? As redes sociais, como a gente conhece hoje, elas de fato são produtos desenhados para capturar o máximo da nossa atenção, para sugar o nosso tempo, e usam inclusive recursos de design que manipulam nossas emoções, que manipulam a captura da nossa atenção com técnicas muito cruéis, eu diria, para crianças e adolescentes, de uma maneira que as pessoas têm dificuldade de controlar o próprio uso. E quando a gente fala de crianças e adolescentes, que ainda tem o seu cérebro em desenvolvimento, justamente não tem ainda todas as condições que um adulto tem de controlar os impulsos, de controlar as suas reações emocionais com tanta eficiência, essas redes sociais, elas estimulam comparação social, elas estimulam respostas instantâneas, e numa fase da vida, especialmente na pré-adolescência, na adolescência, onde há a busca por identidade, pertencimento ao grupo, reconhecimento social, as redes sociais manipulam esses sentimentos e aumentam, sim, muito a ansiedade pela comparação social e pelo sentimento de que não está se encaixando no grupo, né? Isso é muito cruel para crianças e adolescentes. Os jogos também, eles são feitos com base em recompensas. E, infelizmente, a gente vive hoje uma epidemia de jogos de azar, de jogos de aposta, que também tem capturado não só a atenção, mas também o dinheiro de adolescentes, e isso gera ainda mais ansiedade, porque consome ainda mais tempo, além do dinheiro, prejudica o sono, prejudica o desempenho acadêmico, e sim, gera gatilhos de ansiedade, porque são feitos como os cassinos, né? São jogos e mesmo redes sociais desenhadas para roubar a nossa atenção e manipular as nossas emoções, o que piora, sim, quadros de ansiedade, e a gente sabe que a saúde mental das nossas crianças e adolescentes tem sido muito prejudicada por essas plataformas desenhadas dessa maneira, que estimulam o instantâneo, respostas imediatas, e faz a gente esquecer que a vida real não é assim, né? O tempo do abraço, o tempo de você se recuperar de uma situação triste, o tempo de você conversar com outros humanos, é um outro tempo que a gente não pode achar que o tempo da velocidade do digital é o único tempo, né? Porque essa ansiedade, ela se multiplica e traz prejuízos irreparáveis, às vezes, na vida de um adolescente. Dr. Rodrigo, outro dilema enfrentado por muitas famílias é o acesso às plataformas. 76% dos pais que participaram responderam que menores de 14 anos não deveriam acessar Instagram, TikTok, Quai, Discord, por exemplo. Mas o que fazer nesse tipo de situação? Olha, é importante demais mesmo que as famílias entendam que são aplicações que deveriam ser usadas por maiores de 14 anos, porque a condição do adolescente de reconhecer os perigos dessas plataformas já é muito melhor. Agora, é importante que nós, como famílias, como profissionais, como pessoas que eventualmente até usam essas plataformas, a gente cobre mais dessas empresas, mais responsabilidades, porque é muito cruel que só uma mãe, uma avó, um pai que trabalha em 3 turnos seja o responsável por cuidar das crianças desses espaços e dos adolescentes. Essas empresas sabem que tem crianças menores de 14 anos nas suas plataformas, menores de 13, menores de 10 às vezes, e elas precisam ser mais ágeis em oferecer para a sociedade um espaço mais seguro nas suas plataformas, para que essas crianças que estejam eventualmente lá não estejam mais, e que oriente melhor e facilite a vida das famílias a controlar os acessos a essas plataformas. Então, as famílias podem, de uma maneira, configurar nos celulares e combinar, né, o acordo de forma transparente, explícita, explicar nas famílias. Isso precisa ser um papo de família, literalmente, no almoço, no jantar, buscando os filhos na escola, e olha, você não vai usar essa plataforma porque você não só não tem a idade mínima para usar, mas mesmo com a idade de 14, 15 anos, precisa saber que esse produto é um produto desenhado para manipular suas emoções, para explorar comercialmente os seus dados,
e também para estimular uma comparação social que pode fazer muito mal, né? Sem contar na questão das notícias, das falsas informações, da desinformação, e tudo isso precisa ser um esforço de educação do adolescente antes dele entrar nessas redes. Então, a família, a escola, mas fundamentalmente as empresas de tecnologia que oferecem essas plataformas têm que ser mais responsáveis para ajudar também as famílias. Doutor, e em relação aos conteúdos de streaming, qual deve ser a postura dos pais? Olha, para os streamings também, né? As plataformas de vídeo já têm agora as principais funções de perfil adequado para, dependendo da faixa etária da criança. Essa é uma primeira camada interessante para as famílias fazerem, tem sido cada vez mais fácil, ainda pode melhorar, mas deixe a criança ali a partir dos seus 5, 6 anos, ela já pode eventualmente acessar uma plataforma de vídeo que ela acesse exclusivamente o perfil dedicado àquela faixa etária. Você tem como configurar isso na plataforma de vídeo e você pode colocar uma pequena senha para evitar com que ela acesse o perfil do adulto. Ah, mas às vezes a criança acha chato, ela quer assistir o vídeo da plataforma liberada para adulto. Não, né? Configurar de acordo com a faixa etária é uma boa iniciativa, é fácil de fazer, mas também a gente recomenda que as famílias escolham os vídeos também, porque às vezes tem conteúdo que pode até ser liberado para qualquer idade, mas você, na sua família, pode avaliar, olha, esse conteúdo eu não considero bom para minha família, não quero que minha criança tenha contato nessa idade com esse conteúdo. Eu mesmo pratico isso com meu filho pequeno, e tem desenhos animados que eu acho que são muito agressivos, muito violentos e muito agitados, eu prefiro que ele não assista. Então, fazer esse filtro de escolher também, junto com a criança, quais são os conteúdos apropriados. E, muito importante, Rogério, Luiz, definir um tempo máximo por dia. Para uma criança ali até 6 anos de idade, 1 hora e meia por dia de vídeos é o máximo que ela poderia ter, evitando alimentação junto com vídeos e evitando também, antes de dormir, os vídeos podem agitar e prejudicar o sono da criança. Então, configurar o perfil de criança, limitar o tempo e também, principalmente, a qualidade dos vídeos e os horários do dia onde a criança vai poder ter acesso aos vídeos apropriados à sua idade. Fazendo isso, a gente consegue ficar com a melhor parte e curtir a cultura, o entretenimento, que também é possível a partir dessas plataformas. Dr. Rodrigo, que sinais os pais podem observar para perceber se o filho está desenvolvendo algum tipo de problema? Olha, depende da idade, né? Mas em todas as idades a gente tem esse alerta de se a criança sofre quando você diz que ela não vai usar, você tenta tirar o aparelho, desligar o jogo, ou convidar ela para fazer uma outra atividade, e ela reage com descontrole emocional, esse já é um sinal vermelho, gravíssimo, né? Mas tem sinais amarelos. Se você percebe que a criança está evitando de descer para brincar na rua, ela não está mais se encontrando com os amigos que ela brincava, ela está trocando outras brincadeiras para só brincar e só se divertir e gastar todo o seu tempo livre em alguma tela, esse já é um sinal também grave, porque ela está perdendo a oportunidade de ter a experiência de outras formas de brincar. Lembrar que o tédio, não fazer nada, é muito importante também no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, se você tenha percebido esses sinais, prejuízo no sono, a criança acorda muito cansada, não tem ido bem na escola, não consegue se concentrar de manhã ou no turno que ela estuda, você tem que investigar se ela de fato está dormindo. Então, de repente, ela está com um celular, um tablet ou jogando videogame durante a madrugada. Isso pode prejudicar muito a toda a sua qualidade de vida e a sua presença na escola também. Dialogar sobre a vida digital das crianças é muito importante, e um sinal de alerta se a criança ou adolescente evita, foge do assunto, ele não quer falar nada sobre a sua vida digital, pode ser um sinal de preocupação. Claro que sempre tem um adolescente ali um cuidado da privacidade, ele não quer muito falar com sua vida íntima com os pais, mas desenvolver essa conversa sobre a rotina digital das crianças é preciso ser feito desde o primeiro dia que você permitiu que ela usasse alguma coisa. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação de Rodrigo Negem, doutor em Psicologia Social e especialista em Educação Digital do Instituto Alana. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Agradeço e fico à disposição.
Agradeço também a participação do repórter da Record, Rogério Guimarães. Valeu, Rogério. Oi, Fara. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!